Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui nesse domingão novamente e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que tem sido um desafio para as empresas, para as pessoas, para a adequação seja de carreira, seja adequação de relacionamentos, enfim, nós estamos falando do desafio de comportamento, ou seja, comportamental. Nós estamos falando de algo que tem relação com aquilo que nós fazemos num determinado ambiente, seja ele de trabalho, seja ele familiar, enfim. Nós estamos falando da parte humana que se resume em uma palavra, comportamental. Então, boa tarde aí, Arthur, Anderson, Emerson. Oi, dona Gersi, tudo bem? Fernando, Fernandinho, Anderson, todo mundo aí, tudo certo? Vamos começar essa tarde aí, quem mais está chegando? Deixa eu ver aqui, bastante gente entrando aí. Enfim, vamos falar um pouco desse tema, né, de como que a gente pode entender essa questão do comportamento humano. E desde já é importante a gente desmistificar algumas coisas, entender um pouco por que para falar a verdade, muita gente interpreta de forma errada a questão comportamental. Parece que é ao mesmo tempo algo muito intelectual. Grande Siqueira, tá bom? Um abraço. Parece que a coisa do comportamento é algo muito intelectual e ao mesmo tempo íntimo, né? Parece que é um negócio que a gente não pode invadir, né? Tudo no meio do trabalho tem que ficar nas questões técnicas, nas questões de cargo, de habilidades, no fato do currículo, da experiência que você tem de mercado. Tudo isso parece que é permitido. E a hora que você vai tocar no assunto comportamental, parece que há uma certa ofensa ou então algo que não é tão legal de falar, ou que você tem dificuldade de conversar naturalmente, sem envolver emocional. Então vamos entender isso. A frase que eu postei hoje cedo é assim: os sentimentos estão do lado de dentro e o comportamento é o que você faz do lado de fora. Por isso que é tão difícil a gente entender esse contexto do comportamento, essa coisa. Por quê? Porque, resumindo mesmo, nós fazemos e nós nos comportamos, nós agimos de acordo com aquilo que a gente está sentindo ou de acordo com algo que é mais profundo ainda, que a gente fala sempre, que é a questão das questões das crenças, aquilo que você realmente acredita. Então, por exemplo, se você acredita que você é uma pessoa vencedora, que você é uma pessoa dedicada, que você sempre seu comportamento vai ser assim. Se você acredita que você é uma pessoa azarada, que tudo dá errado, ou que você não tem força para continuar, seu comportamento também vai ser assim. Mas vamos entender essa questão comportamental, primeiro do lado de quem está analisando o comportamento e do lado também de quem está se comportando inadequadamente. A gente precisa ter um parâmetro aí e analisar, porque ora somos analisados e cobrados de acordo com o nosso comportamento. E em outro momento nós temos que cobrar e analisar o comportamento daquelas pessoas que trabalham com a gente, que convivem no mesmo ambiente, enfim, isso nós nunca vamos conseguir escapar, não tem como resolver. E vamos entender como que isso funciona. Por que não é fácil, né? Por que não é fácil falar sobre comportamento dentro das empresas ou até mesmo nos relacionamentos mais próximos, mais íntimos? Por que não é fácil? Primeiro ponto que exige ou que gera quando se toca nesse assunto. Quando você fala de comportamento, parece que é algo pessoal demais. Parece que você está falando da vida do outro. Mais ou menos aquela frase assim: pô, mas o que você tem a ver com a minha vida? Né? Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para fazer tal coisa. O que eu faço daqui para fora não te diz respeito. O que eu faço não é da sua conta. Então, todas as vezes que a gente vai chegar e fazer uma correção, ou comentar, ou apontar
um comportamento inadequado, a primeira coisa que acontece é ter essa sensação de que você está interferindo demais, que você está intrometendo na vida do outro, e aí já gera essa questão. Então parece que é algo muito invasivo, quando na verdade não é, tá? Mas a sensação que a pessoa tem quando você está fazendo, apontando ou tentando dar um feedback sobre o comportamento é esse. O segundo é que a gente tende a analisar o outro e falar assim, ele é dessa forma mesmo, não vai mudar, ele sempre foi assim. Então parece que a pessoa já tem um título, uma tarja, de que não vai ter jeito, de que todos que convivem com aquela pessoa no ambiente de trabalho, ou até mesmo os seus superiores direto, ou até mesmo uma cultura da empresa, olha só como isso é complicado, tem que se adequar àquela pessoa, porque afinal ela é assim mesmo. Não, tudo bem, é um gênio no trabalho, faz bem, mas o comportamento dessa pessoa tem que ser meio que fazer vista grossa, porque ela é assim mesmo. Então isso é um outro erro, porque no fundo a cultura de uma empresa, ela que tem que adequar o comportamento das pessoas que estão trabalhando. A pessoa tem que olhar e falar, puxa, aqui eu devo me comportar dessa maneira. Isso vai variar de empresa para empresa, de líder para líder, mas o fato é que nós temos que nos comportar de acordo com a cultura, com a regra, com as exigências do lugar onde nós trabalhamos. E esse é um desafio enorme hoje, porque principalmente para a nova geração, que misturou um pouco a questão da liberdade com o prazer e acha que a empresa é o escritório, o quarto deles e a internet deles, que pode fazer qualquer coisa, qualquer hora, e se não está satisfeito ele sai. Essa é uma reclamação que eu tenho escutado muito das empresas por onde eu tenho passado sobre essa questão de que a nova geração tem essa dificuldade de se adequar, de ter um comportamento inadequado para o lugar onde trabalha, para a função onde trabalha. Uma coisa importante quando a gente fala de cultura comportamental, vamos pegar um exemplo aqui, o McDonald's. Então todo mundo vê no McDonald's como eles são bem treinados, como que é o processo deles, como que é o atendimento. Muda a pessoa, mas o padrão de atendimento continua bom, é um bom atendimento. E dificilmente, imagina assim, você chegar no McDonald's e pedir um lanche, enquanto isso o caixa tá lá mexendo no celular, ou o cara... Não existe isso. Por quê? Porque todo mundo que está ali se adequa à cultura da empresa, ao jeito de falar, ao jeito de atender. Então, assim que a pessoa entra no McDonald's para ser treinado, ela entende que ali vai ter que ter um determinado comportamento, tá? Então, parece que é pessoal demais, o outro é que parece que a pessoa não tem jeito, não vai mudar nunca. E o terceiro ponto que é algo que é difícil de explicar. É difícil você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você não está se comportando adequadamente, você não está tendo um comportamento esperado, de acordo com o seu cargo, de acordo com a expectativa. É difícil você fazer essa correção. E imagina do outro lado também, quando as pessoas chegam até você para impor alguma coisa, para apontar alguma coisa, para fazer alguma correção em relação ao seu desempenho, você também e eu também, nós podemos ter essa tendência de achar ou que o cara está levando para o lado pessoal, ou então que não estão respeitando o nosso jeito de ser, ou que não estão sabendo explicar exatamente aonde a gente está errando. Isso é muito importante, nesse momento, a gente ter uma clareza do que realmente está inadequado. Lembrando que o comportamento é a parte externa daquilo que você está sentindo, é a parte externa daquilo que você acredita. Então, se você não tem mais vontade, se você está desanimado, se você está com raiva, você não concorda com nada daquilo que a empresa está propondo, provavelmente o seu comportamento vai ser inadequado, ou de quem trabalha com você, ou de algum amigo, ou de uma pessoa que você conhece. O comportamento sempre é aquilo que você consegue colocar para fora, externar, seja através de palavras, seja através de atitudes, seja através de um vocabulário, do jeito que você aborda, do tom de voz. Tudo isso tem relação com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você acredita. Por isso que é difícil disfarçar
e também mais difícil ainda corrigir um mau comportamento, porque você não está corrigindo simplesmente, oi, não fale mais assim, fale daquele jeito, ou não trate a pessoa assim, trate. É o jeito que a pessoa está sentindo, é o jeito que a pessoa está enfrentando aquilo, ela no fundo está transbordando por dentro e o comportamento sai em forma de atitude, de palavra, tudo isso que eu acabei de falar, beleza? Então, essa é a primeira parte, a introdução daquilo que a gente entende como comportamento. Gente, claro que é mais profundo que isso. Nossa, tem muita coisa. Isso dá um congresso para ficar abordando. E esse é o grande desafio dos recursos dos RHs hoje das empresas, mudar comportamento. As pessoas estão excelentes, elas são bem formadas, elas chegam com vontade, mas com comportamento inadequado. O que a gente mais escuta hoje é isso. E aí vamos pensar o seguinte, um outro ponto é, você identificou, você já entendeu que o comportamento é aquilo que a pessoa está sentindo, que o comportamento tem a ver, não é pessoal, não é porque a pessoa não tem mais jeito, enfim, você já identificou nessa primeira etapa, certo? Você viu que você vai ter que fazer um ajuste de comportamento com o seu colaborador, com o seu funcionário, ou você está sofrendo uma pressão para que você alterne o seu comportamento por parte do seu chefe, do seu líder, do proprietário da empresa, enfim. Você entendeu essa parte, que não é nada pessoal, que é algo que tem a ver com a cultura da empresa, que é uma relação que não está legal, é uma relação que está tendo um gap, uma defasagem. O que a gente precisa nesse momento, e o próprio James Hunter, autor do livro Monge Executivo, no De Volta ao Mosteiro, no segundo livro dele, fala o quê? Fala de algo muito simples, existem milhares de outras teorias, mas eu quero abordar essa até por causa do tempo, que não dá pra gente aprofundar, mas que é fácil de lembrar, tá? Ele chama isso de os 3F. 3F. O que é 3F? O primeiro F, quando você tiver que fazer uma correção de rota, de comportamento, o primeiro F é o fundamento, é chamar a pessoa e explicar. Olha, veja bem, o motivo pelo qual você foi contratado é para que, vou dar um exemplo hipotético, tá? É que você visite no mínimo 10 clientes por semana, desses 10 você dê um retorno para 8 clientes por semana e no fim das contas você feche 2 contratos. Então a regra... E quando você começou a trabalhar aqui, você já entendia que você teria que visitar 10, dar retorno para 8 e fechar 2, se possível. Isso é o fundamento. Não tem nada de emoção nisso, não tem nada de você estar bravo, com raiva, impaciente, não tem nada. Isso é o fundamento, é o combinado. Quando você pega um colaborador que ao invés dele fazer o combinado, que era fazer 10 visitas, dar 8 retorno e tentar vender 2, você pega lá o relatório dele e tá assim, ele fez 3 visitas, retornou com 1 e não vendeu nenhum. Nisso entra o que a gente chama de defasagem, é um gap que acontece que a pessoa não está cumprindo o fundamento do combinado, ela não está cumprindo aquilo que é o básico. Ela teria que visitar bem mais, ela teria que seguir uma regra e não está fazendo. Então, quando se apresenta esses fundamentos, quando se apresenta esse número a essa pessoa, não tem como ela reclamar, não tem nada de emoção, não tem raiva, não tem nada, é só o fundamento. Você mostra, olha, o combinado era isso, tá vendo como está distante o seu desempenho do combinado? Tá vendo como é difícil dessa forma? Esse é o primeiro F, mostrar o fundamento. O segundo F é o feedback, que também é profundo o tema, mas basicamente é você dar um retorno para a pessoa em relação ao desempenho dela, em relação ao comportamento dela, em relação ao que ela não está cumprindo. Mostrou o fundamento, você dá o feedback, fala, ó, tá vendo? O correto seria isso, você teria que aprofundar nisso, melhorar aquilo. Isso tentando não colocar uma dosagem emocional, tentando ser fiel ao fundamento. Você só está mostrando a ela que ela está distante daquilo que é o combinado. Beleza? E por último, você apontou o fundamento. Ela está ciente de que está distante. Você conversou para que ela aprimore. Por último, é o que a gente chama de fricção. O 3 Fs é fundamento, feedback e fricção.
que é você fazer a fricção. A pessoa, você vai ter que dar uma chamada, você vai ter que dar um prazo, você vai ter que ser mais enérgico, você vai ter que fazer algum movimento de fricção para que a pessoa solte, para que a pessoa faça aquilo que você combinou com ela, tá? Isso é como agir. Primeiro, a primeira etapa, nós interpretamos o que é o comportamento e agora como agir diante de um mau comportamento. Então você tem os 3 F, fundamento, feedback e fricção, que é o que dá para a gente, pelo menos, entender um pouquinho dessa questão. E por último, imagina o seguinte, que você falou, que você já entendeu, já foi paciente, conseguiu aplicar os 3 F, fundamentou bem, explicou, colocou prazo, deu uma apertada para que a pessoa renda e mesmo assim não resolve. Neste caso, gente, nós teremos uma opção. Ou você insiste um pouco mais, ou então a pessoa tem que ser trocada. Ou você vai demitir, ou você vai transferir essa pessoa, ou vai pedir a transferência dela. Enfim, não deu, tentou corrigir. O mau comportamento não pode sabotar o restante da sua equipe. Então é o que você pode fazer neste instante, é você tentar trocar. Xandro, mas na minha empresa eu não consigo trocar. Eu não tenho poder para trocar. Ou também não, nesse momento a empresa não tem outra para colocar no lugar. O que a gente tem que fazer nesse momento? Nós temos que deixar, e já que já houve o desgaste, certamente nesse momento você vai estar com birra da pessoa, vai estar com uma certa raiva, já vai ter desconectado. Tudo que você pedir já parece que ela não vai fazer. A gente já fica com aquela coisa engasgada aqui na garganta. O que tem que fazer? É ser claro, técnico e racional. Ou seja, todas as vezes que você tiver o contato com aquela pessoa, você tem que fazer questão de tomar cuidado para que o emocional, tanto da parte dela quanto da sua parte, não tome conta dessa situação. Que jeito? Se você que é a pessoa que está cobrando, você pode pensar assim, será que eu estou perseguindo essa pessoa por perseguir? E se você que está sendo cobrado, às vezes falar, poxa, eu preciso deixar de me fazer de vítima. Eu tenho que entregar, eu tenho que ser claro, técnico e racional. Não precisa gostar da pessoa muitas vezes, você tem que fazer o fundamento, fazer o que foi combinado, fazer a função pelo qual você recebe para fazer. Tá? Ou cobrar do seu colaborador, tudo isso que eu estou falando. É muito interessante porque a hora que a gente passa do ponto nessa questão, parece que não tem mais jeito, parece que o resultado não vai chegar, parece que o convívio não vai dar mais. A gente tem uma tendência a desacreditar da pessoa, do projeto, da empresa, quando nós deixamos o comportamento, ou melhor, o mau comportamento, tomar conta do cargo, tomar conta do projeto, tomar conta da pessoa. Tudo isso poderia ser evitado se lá atrás nós tivéssemos interpretado o comportamento como algo que deve ser cobrado, algo que deve ser alterado. Por quê? Nós estamos falando da parte externa da pessoa, nós estamos falando da cultura da empresa, nós estamos falando de algo que eu posso cobrar do meu colaborador, que é o comportamento dela dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, dentro do convívio. É simples isso, não tem... Xandro, mas todo mundo confunde. Realmente, é muito difícil da pessoa não confundir, mas se a gente for fiel a essa separação, é muito mais fácil de você não se perder na correção, no envolvimento emocional, no que eles vão achar que estão sendo perseguidos. Enfim, é muito importante nós entendermos. E quando você tem que conviver com um mau comportamento, sempre se policiar. Será que eu estou agindo de acordo com o fundamento? Será que eu estou agindo de acordo com o fundamento? Será que eu estou agindo de acordo com o feedback, de acordo com a fricção? Será que estou fazendo os 3 F correto? Como que eu estou agindo em relação a essa pessoa que eu não tenho mais afinidade e que vou ter que conviver com ela no ambiente de trabalho? É simples, seja mais técnico, se cobre mais, pergunte mais em relação à parte
técnica. Deixa com o emocional, aí não tem como você entrar, porque aí sim vai parecer que é invasivo, aí sim vai parecer que você está querendo se intrometer, vai parecer toda essa mistura que as pessoas fazem. O fato é que o que existem hoje nas empresas no Brasil, sejam elas grandes empresas, pequenas ou médias, é que nós não temos uma cultura. Eu citei o exemplo do McDonald's no começo do vídeo, que tem uma cultura muito bem definida do que se espera do colaborador. E no Brasil a gente não tem essa cultura bem desenhada, muitas vezes o próprio brasileiro é mais emotivo, então tudo ele leva para o lado pessoal. Quando você vai dar um feedback, a pessoa já acha que é perseguição. Tudo isso é mais difícil porque você não tem uma cultura clara e você também não tem um colaborador ou quem está recebendo a correção, você não tem uma pessoa mais racional. Sempre quando nós somos corrigidos de algo, sempre quando chamam a nossa atenção, temos uma tendência a achar que é pessoal. Supere isso. Queira, quando for corrigido, entender a parte racional. Pode ser que a gente seja atingido pelo emocional, acontece, é normal, mas não abasteça, não sustente, não faça com que a parte emocional cresça. Ao contrário, deixe o emocional dentro de um limite e procure melhorar na parte técnica. Beleza? Então era isso que eu queria falar um pouquinho, só para a gente entender sobre essa parte comportamental, como que a gente pode agir diante dela e como conviver caso não mude. Isso também é um tema extenso, tem cursos, treinamentos e muitas coisas que nós teríamos que abordar, mas é só um resumo, como eu tenho feito aqui todos os domingos, e no de hoje eu quis abordar com você essa questão comportamental. Sempre vai ser difícil porque os sentimentos estão do lado de dentro e o comportamento é aquilo que a gente faz, é aquilo que está do lado de fora. Beleza? Era isso que eu queria abordar hoje com vocês, essa parte de como agir, de como se comportar. E não adianta fazer um bicho, um monstro sobre isso. Gente, todos os dias vai ter alguém na sua empresa fazendo alguma coisa de forma inadequada, fazendo alguma coisa de um jeito que você não faria, cobrando você de um jeito que você não gostaria de ser cobrado. Isso é dia a dia de trabalho, não adianta a gente se iludir, não. É isso que vai acontecer. Todos os dias vai acontecer isso dentro da sua empresa, de onde você trabalha. A questão é, não deixa isso crescer, não deixa isso ficar algo gigante, não deixa o mau comportamento se transformar em raiva, se transformar num funcionário que você vai perder porque você vai ter que dispensá-lo, num funcionário que você não enfrentou da forma correta e vai perder para o concorrente. Enfim, não adianta, você precisa encarar que todos os dias, que cada um se comporta de acordo com a cultura que foi criada, com a família, com o jeito de viver, e cabe a você, que é gestor ou dono de empresa, controlar e ser claro. Aqui o nosso comportamento adequado é esse e aquele. E se possível, sempre que você for corrigir, faça uma correção fraterna. Se você tem dificuldade em fazer isso, então pede para alguém corrigir de uma forma mais amigável, de uma forma mais dócil. Se você sabe também que aquela pessoa que você vai fazer a correção é sentimental, é uma pessoa melindrada, você sempre pode pedir para alguém fazer uma correção se você tem dificuldade de fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, mais amena, sem acusar muito. Então pede para alguém fazer isso para você, beleza? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, não dá para estender muito aqui, mas é um tema bem interessante para você olhar e pensar como eu estou me comportando diante das pessoas que eu trabalho, ou como as pessoas enxergam a forma que eu estou exercendo a minha liderança, ou a minha gerência, ou a minha gestão. O que eu preciso melhorar como líder, como chefe, e o que você, e o que nós precisamos melhorar como colaborador, é as duas visões que precisam ser ajustadas. Tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo domingo. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Não se esqueça, deixa o seu comentário aí embaixo, que depois eu respondo um por um.
Compartilhe esse vídeo para que chegue em mais gente. Eu tenho pedido sempre isso para que as pessoas compartilhem, para mais gente ter acesso, e a forma mais rápida de acontecer isso é através do compartilhamento, porque aí quando você compartilha, outros da sua rede também vai ver. Tá bom? Bom domingo para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê. Até mais.